E aí pessoal, tudo bom? É bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema interessante: delegar ou entregar. quando a gente cria nossos filhos, a gente precisa fazer uma série de conexões. E o nosso tema principal, afinal de contas, é conexão inteligente. Que conexões você tem que fazer para você criar seus filhos? Hoje em dia, que pai e mãe trabalham muito fora, ou tem muitas famílias onde só tem a presença da mãe ou do pai, a gente muitas vezes precisa passar para outras pessoas a questão de cuidarem de nossos filhos. E geralmente, uma das pessoas que mais se sobressaem nisso tudo são os avós. E o que acontece quando os avós participam da criação de nossos filhos? Tem muita coisa legal, mas também tem algumas coisas que a gente precisa levantar aqui e discutir sobre isso. Fica subentendido que os meus pais vão me ajudar na criação dos meus filhos, vão cuidar deles até eu voltar do meu trabalho. E aí o que acontece quando não há um alinhamento dos pais e dos avós, né? Os avós, quando criaram você, eles eram mais jovens, era de uma forma mais rígida. E agora eles são avós, eles estão com uma idade um pouco mais avançada, a paciência não é mais como antigamente, e eles vão deixando os netos. Como é que é aquele ditado, Sérgio Murilo? Pai cria e avô estraga, não é verdade? É, o que muitos avós acham que o papel deles é esse, é mimar muito, é estragar o neto. E não é. É o quê? É dar carinho. Carinho de avô, de avó. Ou às vezes até sendo muito rígido também. Pode acontecer a outra vertente. O que a gente quer colocar aqui hoje, entre delegar e entregar, é porque tem muito pai que delega. E tem muito pai que entrega. Qual é a diferença disso? O pai que delega, ele quer que os avós, os seus pais, cuidem do seu filho ou filha, mas segundo o que ele quer que seja feito. Já o pai que entrega, muitas vezes eles acabam usando como babás os avós. E aí, em entregar e não deixar muito claro, não deixar muito definido aquilo que é o direito de avô e o dever de avô, não fica claro. E o que não é combinado pode sair caro. Por quê? Porque precisa estar claro na relação entre pais, filhos e os avós, quem vai fazer o quê. Porque a educação, ela não pode ser entregue, ela pode ser delegada, mas não se pode entregar e deixar que duas pessoas ou mais sobre determinado assunto tomem decisões e opiniões completamente contrárias. E até entregar aos avós um papel que é seu, de pai e mãe, né? E também não só os avós. Muitos pais entregam a educação dos filhos para quem? Babás, né? As babás têm hoje um papel preponderante e a gente até entende isso. Tem muita gente que precisa trabalhar fora e precisam deixar os filhos em creches ou com babás. Mas é bom diferenciar o que é o cuidado, o dar o banho, a alimentação, aquele cuidado de educar. Porque qual é o papel da babá? É estar ali enquanto o adulto não estiver, para alimentar, brincar, dar banho, mas não educar. E saber claramente que a babá ela está simplesmente auxiliando. Não cabe a ela criar valores e criar ideias e uma formação de opinião que cabe aos pais. Né? Mais uma vez vem a questão do delegar ou entregar. Tem pessoas que criam uma relação tão próxima, exageradamente próxima, que a babá acaba passando valores que deveriam ser passados pelos pais, ela vai passar os valores dela, a criação dela, aquilo que ela acha que é certo ou errado. E isso é um exagero. É o posicionamento. Você tem um posicionamento de pai e mãe diante dos seus filhos? Posicionamento como tudo que você tem que ter no seu relacionamento conjugal,
no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seus irmãos. Como pai e mãe não é diferente. Eu me posiciono como mãe e como pai, no meu dever de educar, direcionar, corrigir, impor limites. Mesma coisa acontece também com um ambiente onde seu filho tem alta influência. O que é? A escola. Muitos pais querem entregar o filho para a escola, reclamam até quando a escola não é de tempo integral, reclamam até quando tem férias. Quando se fala de férias, o pai ou a mãe ficam tristes. Por quê? Porque vão ter que conviver mais tempo com seus filhos. Parece incrível, mas é mesmo. Isso acontece. Então a escola, qual é o papel da escola? É ensinar. O papel da escola não é educar. Cabe ao pai e à mãe entregarem para a escola um filho educado, com bons modos, com alguma disciplina já. Por mais que ele vá interagir com coleguinhas, ele já tem que chegar com um certo nível de educação. Não cabe à escola dar a educação que muitas vezes, equivocadamente, alguns pais acham que tem que ser dado. Educar cabe aos pais. Professores são desrespeitados. E eu pergunto para vocês, será que aquele aluno que desrespeita professor, ele desrespeita também seus pais? Talvez, provavelmente. Talvez essa pessoa se sinta relegada por seus pais. Talvez ela se sinta entregue e não alguém que está usando uma instituição como um apoio fundamental para que seu filho tenha uma lapidação nos seus valores através da educação. Começa desde muito pequeno e hoje temos creche e escolas até o 5º, 6º ano em tempo integral. E a convivência dos pais tem sido cada vez menor com os filhos. E a convivência está na escola, que o dever é ensinar. E muitas das vezes, o que na casa dessa criança funciona, por exemplo, para chamar a atenção dos pais, dos avós, na escola não vai funcionar. Então nós pais temos a responsabilidade de entregar um filho educado, mostrando para ele como é essa convivência social. E muitos pais também colocam os filhos cada vez mais cedo na escola para aprender a conviver socialmente. Mas o aprender a conviver socialmente começa na sua casa. Com quem? Com os primos, com os avós, com você, pai e mãe. Vocês sabiam que os pais que mais precisavam ir para a escola, para as reuniões de pais, não vão? Os pais que aparecem nas escolas para as reuniões de pais são aqueles que os filhos menos dão problema na escola. E muitas vezes desses pais que não conseguiram fazer essa conexão inteligente com a escola, eles acabam gerando confusão, gerando conflitos. Em vez de entenderem a dinâmica que está fazendo, se o filho não está congruente com aquilo que a escola tem passado, o pai vai lá para agredir professores e super proteger o filho de uma maneira errada. Vai defender o filho na hora que, na verdade, ele deveria parar, escutar e entender por que está tendo aquela incongruência entre o seu filho, a turma que ele está e a escola. Então, gente, era isso que a gente queria passar para vocês. Você delega ou você entrega. Se posicione. Assuma seu papel de mãe e de pai, com todos os seus direitos e deveres. Você precisa mais do que nunca entender qual é o papel de cada um, dos avós, da babá e da escola, para lhe ajudar numa obrigação primordial sua, que é entregar um ser humano preparado emocionalmente e cognitivamente para a sociedade que a gente vive. E você que gostou do nosso vídeo, você que está curtindo aí o nosso canal, toda semana 2 vídeos novos, clica aqui, se inscreva, dá um legal e compartilha com quem você acha que seja interessante estar ouvindo aí o que a gente está fazendo hoje de reflexão. Um grande beijo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.